estamos tendo alguns problemas em relação a desfalques também, né? Então, hoje eram pelo menos 6 desfalques. E é algo que a gente passou ano passado também, né? E claro que a gente monitora, a gente busca, a gente, dentro das nossas possibilidades, nosso alcance financeiro, sermos criativos para poder reforçar o elenco. Mas não dá para falar de forma individualizada, né? O que eu posso garantir é que a gente está o tempo todo monitorando o mercado, buscando opções que se encaixem no perfil financeiro e técnico do clube, né? Para que tenhamos uma equipe cada vez mais competitiva para o restante da temporada. Mas nesse momento é também buscarmos evoluir, porque temos até aí junho para poder fazer contratações. Então é trabalhar, cobrar, fazer que cada um evolua dentro das suas carências e aguardar a janela do meio do ano para realmente identificarmos aquilo que a gente pode alcançar dentro do nosso orçamento. O resultado não foi ideal, fizemos uma boa partida até, criamos algumas oportunidades, talvez faltou a gente caprichar no último passe, quando a gente já estava vencendo o jogo por 1-0, principalmente aqui no começo do segundo tempo, onde a gente nos 10 primeiros minutos a gente teve ali 2 ou 3 oportunidades de mano a mano, 3 contra 3, 2 contra 2, onde a gente acabou errando o último passe, não finalizamos a gol. E acabou custando caro, eles acabaram tendo uma oportunidade, foram felizes na finalização, empataram o jogo. Ficou um empate com gosto amargo, mas sabendo ainda que somos líderes do grupo, temos dos 3 jogos 2 na nossa casa, mais um jogo fora para que a gente possa fazer um segundo turno de pontuação melhor do que esse primeiro turno, esses primeiros 3 jogos, para a gente possa buscar a classificação em primeiro. Everson, ano passado o Atlético goleou o time do Caracas aqui e em Belo Horizonte, né? Isso gerou uma expectativa no torcedor de que pudesse ter um bom jogo e um bom resultado aqui, e dessa vez não aconteceu. O que teve de diferente e o que o Atlético está pecando para não conseguir os resultados, além dessa questão da finalização do último passe? O Cuca já disse, você falou isso aqui agora também na questão do ataque. Bom, como eu falei, a questão do último passe de finalização a gente pecou hoje, que acabou custando caro, mas do jogo do ano passado, jogo para esse ano, muda alguns jogadores, muda a filosofia, muda o estilo de jogo do adversário nosso, muda muita coisa. Logicamente que eu queria que fosse o mesmo resultado do ano passado. Nós tivemos aqui não só esse jogo, mas o jogo na nossa casa, tivemos a grande campanha na Libertadores, chegamos na final da competição, mas infelizmente hoje aqui a gente criou a expectativa sim de buscar a vitória, mas infelizmente não foi possível, porque a gente acabou pecando ali no último passe na finalização. Comenta que o Atlético, em jogo considerado menor, com adversários considerados inferiores, perde um pouco na concentração, perde um pouco naquela intensidade. Você vê que isso está acontecendo no Atlético, era uma crítica recorrente já desde o ano passado. Creio que em questão da concentração não, a gente veio, vocês acompanharam a gente, fizemos a viagem, trabalhamos ontem focados nesse jogo, mas cada jogo é uma história. Acabou que o primeiro tempo a gente faz um bom primeiro tempo, acaba achando um gol contra, no segundo tempo a gente volta bem melhor que a equipe deles. Posso dizer até que no momento do gol a gente estava até melhor que eles, estava até madurando o nosso gol, mas no bate-rebate aqui na ponta, eles acabaram sobrando a bola para o meio deles, ele acabou enfiando a bola. Então, não creio que isso daí é culpa da concentração, não. Eu creio que o pessoal entrou concentrado, quem o professor oportunizou, acho que deu seu máximo para fazer um bom jogo, para dar uma dor de cabeça para o Cuca. Mas infelizmente o resultado final não foi o que a gente esperava. É difícil, né, falar como a gente pode mudar depois que a gente vive a situação no qual a gente tem vivido, tem passado, né, assim, a gente tem trabalhado, a gente tem se dedicado. Hoje, eu acredito também, a gente teve algumas oportunidades para poder fazer o segundo, e fazendo o segundo poderia ser um jogo muito mais tranquilo do que foi. Eu acredito que a gente não começou o jogo muito bem, a gente sentiu a pressão de jogar fora de casa, o time deles estava bastante intenso e a gente também não estava tão... assim, a gente estava naquela primeira marcha, né, no início do jogo, mas depois a gente conseguiu equilibrar, conseguiu chegar no primeiro gol. E assim, acho que acredito que faltou um pouquinho mais de gana, vontade de poder ser um pouquinho mais decisivo, um pouquinho mais ofensivo para poder fazer esse gol. Então, eu acredito que a gente vai continuar trabalhando para poder melhorar isso. O gol que a gente também tomou foi uma falta de sorte ali, que acabou batendo a bola, sobrou. O Everson acabou escorregando e foi uma sucessão de coisas que acabou fazendo com que a gente pudesse levar esse gol. Porém, eu acredito sim que a gente poderia ter feito muito melhor, e até mesmo nessas questões de decisões finais no terço final.
porque sem dúvida nenhuma isso faz a diferença e a gente tem sofrido muito com isso. Essa questão de gana, isso aí só o jogador pode trabalhar. Não adianta treinador falar, não adianta psicólogo falar se o jogador também não quiser, né? Aí o grupo tem que se fechar mesmo, ter uma reunião e falar, gente, peraí, o que a gente quer da nossa vida, né? Exatamente. É a cobrança que a gente tem que ter entre nós, né? Porque a gente sabe que a gente joga num clube muito grande, a gente representa milhões de pessoas apaixonadas por futebol e a gente tem que ter noção dessa responsabilidade. Tem que ter noção e tem que ter vontade ali dentro, porque uma coisa que eu falei muito ali no início do jogo, na rodinha, foi isso. Que tinha muitos jogadores que tinham poucos minutos ali, porém, se todo mundo corresse, se todo mundo se dedicasse, entrasse ali, quando tivesse com bola, der a opção, quando tivesse sem bola, todo mundo correr, todo mundo fechar os espaços, a gente vai se tornar também um clube organizado, um clube difícil de sofrer gols, e com isso, com a qualidade que a gente vai criar oportunidades. Só que criando oportunidades é como eu disse antes, a gente precisa caprichar um pouquinho mais. Bernard, queria que você falasse da sua performance individual hoje, né? Voltou a jogar, participou do gol, fisicamente bem também, jogando mais minutos do que você vinha jogando nos últimos jogos? Olha, cara, assim, eu não vou dizer que fico feliz com o que eu fiz hoje, porém, eu acredito assim que por ser meu primeiro jogo na temporada como titular, eu fico satisfeito com aquilo com aquilo que eu desempenhei. Participei do primeiro gol, tive algumas jogadas, então assim, ter paciência comigo mesmo, sabe? É lógico que eu venho me dedicando, venho me esforçando para ter mais minutos, como a oportunidade que eu tive hoje. Então eu espero que, caso ela apareça mais, lógico que eu vou sentir cada vez mais pronto. Ali, em determinados momentos, a gente sente algum tipo de cansaço por ter, como você mesmo disse, poucos minutos antes, então é completamente natural. Porém, lógico que não fico feliz pelo resultado, mas continuar se esforçando, tentando cada vez mais, como a gente até chegou a falar aqui, a vontade, a gente tem que fazer coisas diferentes, porque aquilo que a gente tem feito não tem dado certo. Valeu, gente. Não, com certeza não estava nos nossos planos, foi um resultado ruim, um empate com um gosto amargo, né? Um gosto de derrota. E achei que o time não foi muito bem hoje, a gente poderia ter rendido muito mais, o time deles ficou muito atrás e a gente não soube aproveitar os momentos no jogo, não soube aproveitar as oportunidades que tivemos. E lamentar, e agora é pouco tempo para lamentar, né? Porque a gente tem que focar, que no final de semana aí a gente já tem um jogo no Brasileiro, a gente tem que vencer para retomar um bom momento no Brasileiro também.